Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Espero que estejam bem, né? Eu sempre pergunto isso, porque a gente está em pandemia e a gente não quer que nada de ruim aconteça com vocês, sobretudo com os nossos alunos e vocês que estão aí assistindo nossas aulas, tudo bem? Estamos aqui ligadinhos para mais uma aula de Geografia do 4º ano. Você que está aí na zona rural, você que está na zona urbana, certo? Se ajeite aí no seu localzinho, na sua sala, no seu quarto, no local onde você possa assistir a aula sem interrupção, tá bom? Temos aí pouco mais de 30 minutos para a gente poder falar sobre assuntos que interessam a vocês. Tudo bem? Vamos lá, o que a gente tem hoje? Bom, hoje, gente, a princípio a gente olhando, pode parecer um tema ruim, certo? Chato, mas não é tanto não, tá? Falar sobre regionalização do estado do Piauí é falar também sobre o nosso estado, sobre o local onde a gente mora, sobre as nossas origens. Embora eu saiba que aí, né, tem muitos alunos que vieram de outros locais, de outras cidades, para vir morar aqui devido a uma questão mesmo econômica, financeira, etc., certo? De transferência, mas todos estão agora aqui em Teresina, na cidade de Teresina, no estado do Piauí, tudo bem? Vamos lá para a nossa habilidade? Conhecer a regionalização do Piauí, território de desenvolvimento. Olha, quando a gente fala território de desenvolvimento, a gente vai já entender isso. Se acalma, não vão se afobar, achar que está complicado não, tá bom? Isso aqui a gente vai já destrinchar isso aqui rapidinho. Olha para cá. Quando a gente fala o que é regionalizar, aqui eu tenho dois mapas, o mapa do Piauí e aqui também o mapa do Piauí. Só que aqui, nesse mapa, eu tenho o Piauí sem nenhuma descrição de municípios, tá? Nem localidades. Aqui eu já tenho o Piauí com localidades. Então, isso aqui que eu chamo regionalizar. Gente, imagina assim, você está na sua casa tem um quarto, sala, cozinha, banheiro. Se você pegar na sua casa, tem uma regionalização, porque tem um local que é o quarto, tem um local que é a cozinha, tem um local que é a sala, tem um local que é o quintal. Então isso é regionalizar, é como você dividir os locais, tá? E para que você divide? Já pensou se você morasse numa casa onde não tivesse nada dividido? Certo? Os índios fazem isso. Eles moram em grandes ocas, que a gente chama de ocas, tá? E vive todo mundo lá dentro. Mas nós da cidade, raramente nos acostumaríamos a isso. A gente tem que ter a sala, na casa a gente tem que ter o quarto, a gente tem que ter o banheiro, porque nós estamos habituados assim. Então, regionalizar é você dividir, por exemplo, no caso aqui do Piauí, em regiões. E se você olhar para cá, ó, aqui está dividido, aqui é outra região, aqui é outra região e aqui é outra região, tá? A gente vai já entender isso. Vamos lá. Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Então, por exemplo, na sua casa, no quarto você não faz comida, porque lá não é o local próprio para isso. Lá não tem fogão, lá não tem geladeira, ok? Lá não tem uma pia para você lavar a louça, então você não vai fazer comida no seu quarto. Então, quando a gente fala regionalizar, é classificar. Então, no quarto é o local de dormir. A cozinha é o local onde faz comida. Aliás, diz que a cozinha é o melhor local da casa, né? Eu acredito que seja mesmo, porque todo mundo só vai para lá, para comer. Então, você tem uma cozinha, você tem um quarto, você tem a sala. A sala geralmente é o local onde se faz as refeições. Então, isso é regionalizar, ok? Então, trazendo para cá, como é que se regionaliza? Olha, veja bem, aqui nós temos América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica, que são os nossos chamados continentes, tá? Então, nós temos o continente americano, que pega a América do Norte e a América Central e a América do Sul. Nós temos a África, nós temos a Europa, nós temos a Ásia, nós temos a Oceania e temos a Antártica, ok? Isso aqui é regionalizar. A pessoa, se não tivesse nada disso, como é que a gente iria entender, tá? Bom, olha para cá agora, que eu já falei ainda agora. Por exemplo, vou regionalizar a área da minha casa. Para isso, vou escolher o critério da minha regionalização, que será os locais onde eu posso brincar, como eu falei agora. Então, vamos lá. Cozinha, quartos,
banheiros, sala, garagem e quarto do casal. Já pensou se não existisse nada disso aqui, fosse só um vão grande, um espaço enorme? Como é que seria? Gente, seria muito bagunçado, seria muito desestruturado, não é? A gente não se acostuma a isso. Então a gente tem que ter o quarto, a gente tem que ter a cozinha, tem que ter a sala, tem que ter a garagem, tem que ter os banheiros bem distribuídos, ou seja, regionalizados, ou seja, classificados, ok? Bom, dessa forma, a região que envolve os locais onde eu posso brincar abrange o meu quarto. Por exemplo, eu não posso brincar na cozinha. Ah, professor, mas eu brinco. Bom, você pode até brincar, mas não é o local próprio. O local próprio para você brincar, provavelmente talvez seja o quintal ou o seu quarto, porque é o seu quarto, ok? A sala. Dá para você brincar na sala enquanto seu pai, sua mãe ou alguém está conversando com alguém de fora? Não dá. Varanda, quintal. Então, você olha para cá, você vê cozinha, sala de estar. Então, cada um desses ambientes, eles são classificados de acordo com a sua importância e necessidade, certo? Então, na sala, a gente geralmente se reúne na sala para conversar, falar. Mas vocês já perceberam que quando alguém chega na sua casa, se ele não for parente ou conhecido, né? Tem alguns parentes que são afoitos, são meio destravados da vida. Mas, geralmente, ele chega na porta, ele só passa para a sala se a gente permitir. Mas ele não entra direto, vai para a cozinha, né? Como tem alguns parentes que fazem isso. Chega e já vai, eu vou entrar lá para a cozinha. Não, ele chega, senta na sala, por quê? Porque ele sabe que são ambientes diferentes. Ele não pode fazer isso, tá bom? Bom, já a outra região, a dos lugares que eu não posso brincar, envolve o banheiro, o quarto dos meus pais e a cozinha. Temos, portanto, diferentes regiões de um mesmo espaço, que é a minha casa. Então, você tem a sua casa, mas a sua casa ela é regionalizada, ela é classificada por ambientes. E cada ambiente tem sua importância e sua, né, necessidade, ok? Bom, regionalização brasileira. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenho escolhido antes. Por exemplo, o Brasil, gente, ele está dividido em regiões, são 5 regiões. A gente já viu isso aqui, tá? Quais são as regiões? Norte, Nordeste, eu sempre começo aqui, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, tá? Então, por que foi regionalizado? Para a gente poder entender melhor e para também uma questão de estrutura econômica, ok? Então, regionalização do Brasil, isso aqui, ó, ok? Bom, Piauí. O Piauí, gente, ele foi regionalizado, classificado em 27 unidades federativas do Brasil. Aliás, o Brasil inteiro, né? Tem 27 unidades federativas. No caso do Piauí, olha só o tanto de municípios, tá? Olha só, divisão aqui, ó. Gente, tem município que é muito pequeno, mas tem município que é grande, certo? São Raimundo Nonato. O próprio município de Teresina também é relativamente grande, tá? Mas veja bem, se você pegar o Piauí está localizado na região Nordeste, tá? Limita-se com 5 estados: Ceará, Pernambuco, no caso do Ceará e Pernambuco, a leste. Vamos ver aqui, ó. Ceará, Pernambuco, a leste. Lembra daquela... Certo? Exatamente, daquela posição que a gente faz. Norte, Sul, Leste e Oeste, tá? Então, Ceará e Pernambuco a leste, Bahia a sul. Cadê a Bahia, ó? Bahia a sul, tá? E Sudeste, Sul e Sudeste. Tocantins a Sudoeste. Tocantins aqui, ó, Sudoeste. E Maranhão a Oeste. Porque entre o Norte e o Oeste a gente tem Noroeste, tá? Bom, delimitado pelo Oceano Atlântico ao norte, lá em Parnaíba, Luiz Corrêa, o Piauí tem o menor litoral do Brasil, com 66 quilômetros, relativamente pouco. Sua área é de 251.577.738 quilômetros, sendo pouco maior que o Reino Unido,
e tem uma população de 3.264.531. Geralmente, quando eu vejo esses números aqui, eu lembro logo da vacina, né? E todo dia a gente pega os números da vacina para saber quantas pessoas foram vacinadas, para chegar se já chegou ao número total da população. Mas vamos lá. Territórios de desenvolvimento. Os territórios de desenvolvimento constituem as unidades de planejamento da ação governamental, visando a promoção do desenvolvimento sustentável do Estado, a redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população piauiense, através da democratização dos programas, das ações e da regionalização do orçamento. Então, o que foi que foi feito no Piauí? O Piauí se dividiu em regiões. A gente chama de macro-regiões, tá? Ou território de desenvolvimento. Então, essas regiões, elas concentram uma certa quantidade de municípios, ok? Então, dentro daquela região tem uma quantidade de municípios e ali se pode traçar as políticas públicas como saúde, educação, saneamento básico, assistência sanitária, segurança somente dentro daquela região. Porque fazer tudo isso com o Piauí enorme do jeito que ele é, não dá, tá? De forma geral, não dá. É como na sua casa. Na sua casa, tem um quarto, tem a sala, tem a cozinha. De repente, se você quiser fazer uma reforma da sua casa, você vai fazer só na cozinha? E aí? E o quarto? Vai ficar feio? E a sala vai ficar feia? Então, a ideia é fazer no todo. Então, aqui no caso, como foi regionalizado, ele foi dividido em regiões para poder se administrar melhor. Então, o governo do Piauí implantou em 2007 uma nova estratégia de desenvolvimento e planejamento participativo territorial. Então, ele dividiu aqui, ó, por regiões, tá? Olha só, território de desenvolvimento. Regionalização do estado do Piauí. Então, foi dividido. Planície litorânea, por exemplo, região dos Cocais, Entre Rios, Carnaubais, Vale do Sambito, Tabuleiro dos Rios, Piauí e Taueiras, Tabuleiro do Alto Parnaíba, Vale do Guaribas, Vale do Canidé, Serra da Capivara. Então, isso aqui são os chamados territórios de desenvolvimento, como foi dividido o Piauí. Ok? Então, por exemplo, agora os governos, eles podem centrar, dizer o seguinte: não, a região do Vale do Guaribas está precisando, por exemplo, de saneamento básico. Então, ele vai só naquela região porque está precisando ali. Ok? Bom, agora o Piauí tem muito mais condições de transformar as regiões administrativas em território de desenvolvimento sustentável. Então, aqui você tem todos os territórios de desenvolvimento, né, com as regiões, e aqui você pode fazer uma administração melhor. Ok? Entendeu? Bom, através da Lei Complementar número 87, de 22 de agosto de 2007, o planejamento participativo territorial consolida a afirmação da lei. Quando a gente fala, gente, planejamento participativo, é porque tem que ter a participação da população local, ou dos bairros, ou dos municípios que estão ali, essa população que está ali. Agora, são 4 macro-regiões. 4. 11 territórios de desenvolvimento e 28 aglomerados de municípios, onde a comunidade tem vez e voz, tá? Então, vamos ver aqui. Bom, quais são as macro-regiões? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. 4 macro-regiões, 11 territórios de desenvolvimento e 28 aglomerados. Então, vamos ver primeiro as macro-regiões. Quais são elas? Tem litoral, meio norte, semiárido e cerrado. Tá bem aqui, ó. Meio norte, cerrado, semiárido e litoral, tá? Então, aqui você tem o litoral, cor diferente. Aqui nessa parte verde, meio norte. Aqui na parte dos cerrados, que é essa parte aqui, ó, em amarelo, que é enorme. E aqui você tem um semiárido. Então, são essas 4 macro-regiões. Por que chama macro? Porque elas são enormes, elas são maiores. E cada região dessa, cada macro-região dessa, tem, certo? Dezenas de municípios. Bom, e aí? Olha só, litoral, Cocais, Entre Rios, Carnaubais, Vale do Guaribas, Vale do Sambito, Vale do Rio Canidé, Serra da Capivara, Vale dos Rios Piauí e Taueira,
Tabuleiros do Alto Parnaíba, tá? E Chapada das Mangabeiras. Isso aqui são os chamados territórios de desenvolvimento. Então vamos lá. Regionalizações do estado do Piauí. Gente, você tem aqui o Piauí com seus diversos municípios. O estado do Piauí apresenta 3 principais regionalizações para fins administrativos e de planejamento. Vamos lá? As macro-regiões, chamada MR, os territórios de desenvolvimento, chamado TD, e os aglomerados municipais, que são chamados AG, tá? Então vamos lá, vamos ver o que é cada um. As macro-regiões. Olha, se você olhar para cá, talvez não dê para ver, você vai ver aqui MR3, MR2, tá? Então, isso aqui são a macro-região 2, a macro-região 3. Aqui você tem a macro-região 4. Então, aqui você tem, ó, macro-região 3, macro-região 2 e bem aqui a macro-região 1, que é a região dos cocais, tá? Aliás, o litoral, cocais é aqui. E aqui você tem a macro-região 4, que é a região semiárida. Isso aqui é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa aqui. Só que ali são as chamadas macro-regiões, ok? Então vamos lá. Aí nós temos os territórios de desenvolvimento, são as chamadas regiões. E aqui nós temos as macro-regiões que eu já mostrei. Agora, vamos lá. MR1, macro-região 1, macro-região 2, macro-região 3, macro-região 4, tá? Bom, e os territórios de desenvolvimento? Olha, TD1, TD2, TD3, TD4, certo? Vamos ver quais são? TD1, a setinha está indicando aonde, ó, pela cor. TD2, território de desenvolvimento 3, território de desenvolvimento 4, território de desenvolvimento 5, 6, 7, 7 está aqui, 8, 9, 10, tá? Então, esses são os territórios de desenvolvimento, todos localizados dentro das macro-regiões, tá bom? Vamos ver agora. Os aglomerados municipais, são vários, certo? São mais de 30. Então, todas essas coisinhas diferentes aqui, ó, são aglomerados que a gente chama de AG. Então, eu vou pegar só um exemplo aqui. Por exemplo, AG7, aqui, ó, AG30, AG29, AG4. AG é aglomerados municipais, ok? Então, nós temos as macro-regiões, os territórios de desenvolvimento e temos os aglomerados municipais, ok? Gente, não tem mistério, basta você pensar naquela figura lá da casa. Ou seja, como o Piauí é um estado muito grande, foi necessário dividi-los em macro-regiões, territórios de desenvolvimento e aglomerados municipais para que se pudesse fazer políticas públicas melhores para o estado e para as pessoas que moram aqui, tá bom? Instância de participação e controle social, ou seja, como é que a população participa do desenvolvimento desses locais. Assembleias municipais, abertas à participação direta e universal de todos os cidadãos, acontece de 2 em 2 anos, o objetivo é a definição de prioridades e a eleição dos representantes da sociedade civil municipal no respectivo Conselho de Desenvolvimento Territorial Sustentável. Por exemplo, aqui em Teresina, nós temos uma modalidade chamada orçamento participativo. O que é isso? É o seguinte, todas as vezes que o município de Teresina vai organizar o seu orçamento, a cidade está dividida por regiões, tá? Então tem região sul, região leste, região sudeste, região centro, e vai por aí afora. Então, essas regiões são o que a gente chama território de desenvolvimento. Então, vamos supor, lá na região sudeste, está precisando de quê? Saneamento básico, segurança, transporte, a questão do meio ambiente. Então, uma vez por ano, se reúne a população, para quem quiser participar, e essa população vai escolher quais são as prioridades para aquele bairro naquele momento. Isso que a gente chama de orçamento participativo.
aprovado, aquilo ali vai entrar no orçamento. Então, vai ter uma parte do orçamento, certo? Que vai ser destinado, o orçamento, quando eu falo, é dinheiro. Então, a parte desses valores vai ser destinado à necessidade que a própria população escolheu. A mesma coisa é aqui no caso das instâncias de participação e controle, no caso do Piauí como um todo, no caso das macro-regiões e dos territórios de desenvolvimento, tá bom? Então, para a gente recapitular aqui, a divisão em aglomerados ou territórios de desenvolvimento no Piauí permite um tratamento diferenciado do conjunto de municípios, mesmo que pertençam ao mesmo território e sejam parte de uma estratégia de desenvolvimento mais ampliada. Gente, veja bem, vamos pegar aqui a história da sua casa ou da minha casa. Ó, quando a gente está na casa da gente, geralmente tem algum cômodo, ou quarto, a sala, ou a cozinha, ou banheiro, que se deteriora mais rapidamente, tá? Por exemplo, no meu caso é o banheiro, porque a gente usa muito, certo? Quanto mais gente tiver, mais se usa. Então, quando esse local se deteriora, o que vai acontecer? Você tem que providenciar uma reforma, não é isso? Porque senão a tendência é piorar. É isso aqui que a gente está falando. Os territórios de desenvolvimento, eles foram divididos exatamente para isso. Embora se tenha municípios que estejam localizados no mesmo território de desenvolvimento, mas pode ter município que precisa muito mais, por exemplo, de saneamento básico e um outro não. Tá? Um outro está precisando, por exemplo, de segurança pública, um outro está precisando de energia elétrica, um outro está precisando de reestruturação do meio ambiente. Tá? Então, muitas vezes o município está ligado ao outro, mas o município tem suas necessidades, que são escolhidas pela própria população, e o outro não. O outro escolhe uma outra coisa, exatamente pela necessidade que tem. Tá? Então, se eu colocar bem aqui, por exemplo, essas assembleias municipais são elas que decidem. E o que são essas assembleias municipais? São as pessoas. São assembleias que são instâncias de poder, né, que são feitas de 2 em 2 anos, certo? Em que a população se reúne, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa da comunidade, da cidade, do município, e ele indica lá, diga, olha, eu acho que aqui no meu bairro está precisando de saneamento básico. Aí o outro diz, não, eu acho que no meu está precisando de energia elétrica, no meu é água. Aí o que vai acontecer? Vai haver uma votação, tá? Pela necessidade, coloca-se as prioridades, se é energia, se é água, se é saneamento básico, as pessoas votam e a necessidade escolhida, então aí é apresentada lá para o governo e o governo cabe providenciar aquilo, tá? É assim que funciona. E é assim também que funciona aqui em Teresina no orçamento participativo. Desculpe. E aí, quando você pensa nas assembleias, você diz assim, professor, mas como é que eu posso participar? Geralmente, através das associações. Dentro de cada bairro, dentro de cada município, né, e cada município tem seus bairros, existem as chamadas associações de moradores. Então, a associação de morador, ela é uma representação legal, certo? Da população, daquelas pessoas que estão naquele bairro. Então, vamos pegar aqui, a Associação de Moradores do bairro Mucambinho. Então, ela representa os interesses, as necessidades dos moradores do bairro Mucambinho. Associação Municipal dos Trabalhadores da região de União. Então, essa associação, se existir, ela vai representar os moradores da cidade de União, tá bom? Assim como existe a Associação dos Trabalhadores Rurais, existe o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, existe o Sindicato dos Operários da Construção Civil, existe também as associações de moradores que vão representar e podem representar aqui nas Assembleias Municipais os interesses da população de cada município. Beleza? Tudo bem? Pensa na sua casa quando você pensar território de desenvolvimento. Bom,
E aí, a gente tem o nosso desafio. Vou voltar bem aqui, ó. A divisão em aglomerados ou território de desenvolvimento, como eu já falei, gente, ela tem um pequeno esclarecimento bem rápido que tem que ser feito. Se você pegar essas regiões, você pode dizer assim, professor, mas tem uma região que é maior do que a outra. Isso não significa dizer que a região que seja maior em território tem um maior número de municípios. Não é o caso do Piauí. Por exemplo, a região do semiárido, ela tem poucos municípios em relação à região do Vale do Canindé. Interessante isso, né? Ela é maior, porque tem municípios maiores em termos de região, mas é menor em número de municípios. Tudo bem? Beleza? Sem problema? Então vamos lá. O nosso desafio de hoje. Lá vem o professor já com o desafio dele. Exatamente. É um desafio. Lembra aquela história que eu falo? Missão dada é missão cumprida. Vale lá para o filme, vale também para cá, tá? Então não tem segredo, gente. Abra o seu livro aí agora na página 84. Bora lá? Abra seu livro na página 84. Abrindo a página 84, você vai localizar a questão 2. E vai fazer a questão 2. Só isso. Sem problema, sem BO, sem grilo, tá? Vai lá, tá no seu livro atividade, um livro de geografia, tá bom? Página 84, questão 2. O que você vai fazer? Pega, faz a resposta no seu caderno, troca figurinhas lá com seus colegas. Ó, o professor Jota mandou trocar figurinhas aqui contigo. Vamos lá. Manda a tua resposta aí, que eu mando a minha. Aí vocês vão trocando figurinhas, isso vai ajudando a assimilar o conteúdo, a compreender o conteúdo. Professor, posso fazer mais de uma questão? Não, faça só a questão que está sendo pedida no desafio. Tá bom? Beleza? Bala. Bom, é isso, gente. Terminamos mais uma aula por aqui, mas na próxima semana tem mais, tá bom? Não esquece do desafio e lembrando que nós ainda estamos em pandemia. Professor, eu fui vacinado. Você não. Seu pai e sua mãe talvez sim, tá? Mas tem que tomar os cuidados ainda necessários, tá bom? Então, muito cuidado, ainda tomar aquelas precauções devidas, distanciamento, usar álcool em gel, máscara, lavar sempre as mãos, até por uma questão de higiene pessoal mesmo, tudo bem? Façam atividade, troque figurinha lá com os colegas, gente, e na próxima aula a gente se vê. Tchau, tchau.